Nasci numa família de classe média baixa, no Texas, e meu pai era da Força Aérea. Aos 6 anos de idade já tinha morado em 5 estados. Não me recordo muito. Nos estabelecemos em Wheeling, Virgínia do Oeste, onde eu cresci. Meu pai era violento, então a minha mãe se divorciou dele. Eu tive um padrasto que me criou desde os 6 anos, até que eu me formasse no ensino médio. E eu era o típico garoto da classe média de bairro nobre, da Virgínia do Oeste, exceto pelo fato de que minha mãe era alcoólatra e meu pai viciado em trabalho, e ele às vezes bebia também. Então, isso me deu compaixão e empatia, pois tenho uma visão geral muito boa. Percebo cada detalhe, e na verdade eu precisava para poder sobreviver àquelas famílias. E também tenho grande sensibilidade à dor. E foi assim que começou. Os livros Histórias para Aquecer o Coração, que alavancaram a minha carreira, surgiram quando uma das minhas alunas que frequentava minhas palestras perguntou se a história do cachorrinho que contei estava escrita em algum livro. E eu disse que não, e ela disse que precisava estar em algum livro, porque sua filha precisava lê-la. Então eu disse, conte a ela, mas ela não se lembrava. Quando se é uma criança, se você tem um impulso para agir, você age. Quer tocar no gato, jogá-lo pela janela, pôr a mão dentro do videocassete, e você o faz. O problema é que, enquanto crescemos, somos condicionados pelos pais, babás, irmãos, professores, treinadores e freiras, todo tipo de gente. Não faça isso, pare com isso que é feio, nos ensinam que estamos fazendo errado. Certo tempo depois, conferimos antes de fazer algo. Tudo bem, se eu fizer isso, em vez de apenas fazer. Todos os meus filhos e enteados se arriscam bastante. Um é baterista, o outro é cantor de hip hop, uma estrela e peça de teatro, musical de escola, cantando, e minha filha é cantora. E o meu outro filho é muito atlético, é um surfista. Também pratica snowboard. Sempre inventa jogos e tenta coisas novas, sempre na onda, criando modelos novos. É algo que eu adoro, pois eles estão explorando o máximo de seus potenciais. Não que sintam medo ou sintam-se rejeitados, mas eles recuperam-se muito rapidamente. Todos nós sabemos o que queremos. Podemos sentir. Eu pergunto às pessoas, se você pudesse ter tudo o que quiser, sem limitações, o que você faria? E todos têm resposta de crianças e adultos, e essa é a essência fundamental. Se todos nós nos dedicarmos àquilo pelo que somos apaixonados e entender os princípios de torná-los realidade, acho que o mundo funcionará perfeitamente. E é por isso que eu faço o que faço. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e dividir essas ideias com vocês e ajudá-los a levarem suas vidas ao próximo nível, que é o que queremos ao assistir um evento desses. Então, eu vou começar dividindo várias ideias críticas com vocês. E a primeira coisa que eu quero dividir com vocês é essa aqui. Um amigo meu chamado Owen Hudson, campeão estadual de xadrez do Alabama, ele cresceu nos guetos de Birmingham, tornou-se campeão de xadrez e depois foi o maior vendedor de Cadillacs e tornou-se um orador profissional. Estávamos almoçando em Nova Orleans, numa convenção de oradores profissionais, falando sobre o meu livro, Os Princípios do Sucesso. Ele disse para mim, sucesso é saber o segredo de um cadeado. Se você sabe o segredo de um cadeado, não importa se você for homem ou mulher, branco ou preto, hispânico ou asiático, tem 55 anos ou 16, QI de 150 ou 93. Se você sabe o segredo, o cadeado tem que abrir. O problema é que a maioria de nós passa pela vida sem saber o segredo. Nós podemos saber 3 dos 4 números de que precisamos, mas não sabemos todos. Veja bem, eu passei 30 anos da minha vida tentando descobrir e pesquisando o segredo para abrir o cadeado. Entrevistei pessoas no auge de suas carreiras, atletas, políticos, homens de negócios. Qual é o segredo? Qual é o sistema?
Se você conhece um sistema, ele sempre produz um resultado previsível. Se você for fazer a torta de maçã da minha tia Beth, sempre ficará gostosa se seguir a receita original, pois é um sistema comprovado. Da mesma forma, eu compartilharei com vocês a base de um sistema funcional, não importa em que ramo você esteja, sempre funcionará. Vocês se lembram do industrial J. Paul Getty, que chegou a ser o homem mais rico dos Estados Unidos? Ele disse que há 3 segredos para o sucesso. Número 1, você tem que acordar cedo. 2, trabalhar duro. 3, encontrar petróleo. Simples assim. Obviamente não é tão simples assim. Se fosse, todos nós faríamos isso. Eu escrevi o livro Os Princípios do Sucesso, que enumera 64 princípios do sucesso. 64 princípios é muita coisa. Muitos acham que é coisa demais para aprender. Hoje falaremos em 8 ou 9 desses princípios. A essência fundamental, os tijolos de construção necessários. Se vocês os seguirem, vão atingir o próximo nível. A promessa que eu sempre faço às pessoas é que, se você se dedicar e aplicar isso em sua vida, a chave é aplicar, não apenas ouvir. Porque, em prática, primeiro você pode dobrar o salário, segundo, dobrar o seu tempo livre e criar mais equilíbrio entre sua vida profissional e social e se divertir muito mais. E pode-se fazer isso em menos de 3 anos. Quantos aqui, se pudessem dobrar de salário e tempo livre, em 3 anos ou menos, estariam interessados? Ok? Boa resposta. Estou falando com o pessoal certo. Basicamente, como fazemos isso, então? Bem, primeiro eu vou te dizer que é possível, pois muitos me perguntam se podem de fato confiar em mim. Eu já fiz em minha vida e ensinei a milhares de pessoas no mundo inteiro. Eu vou dar 2 exemplos rápidos. Trabalhamos com a empresa Remax de Indiana e ensinamos esses princípios. No primeiro ano, 65% das pessoas dobraram seu salário. Ao fim do segundo ano, mais de 85% haviam dobrado de salário. E a empresa dobrou sua receita. E muitos triplicaram ou quadruplicaram de salário em 2 anos ou menos. Este é um dos meus alunos. Se chama Scott Schilling. Eu adotei seu treinamento, aprendi seus princípios e literalmente ganhei 22% do meu salário anual em 2 dias, após trabalhar com você. Agora, pensem nisso. 1/5 de seu salário anual em 2 dias. Vejam minha vida. Eu tenho um recorde no Guinness Book, onde eu pus 7 livros na lista dos best-sellers do New York Times em apenas 1 dia. Stephen King foi o único a ter 6 antes disso, com o livro A Espera de um Milagre em 6 capítulos. Este foi um cheque que eu ganhei no valor de $1.130.328,35. Este foi o primeiro cheque de 1 milhão que meu editor já havia passado. Se olharem, verão um rostinho feliz em sua assinatura. Ficou feliz em poder passar esse cheque. Foram 3 meses de royalties do primeiro livro Histórias para Aquecer um Coração. Naquele ano, Mark e eu ganhamos 6 milhões. Foram 12 milhões divididos entre eu e Mark Victor Hansen. Mas veja bem, não estou divulgando isso para me aparecer, mas se Jack Canfield, da Virgínia do Oeste, que foi um aluno mediano, conseguiu isso, agora qualquer um pode conseguir. Não se trata de inteligência, trata-se de conhecer os princípios. A gravidade sempre funciona. Se eu largar isso, sempre cai, nunca flutua, jamais. Conhecendo os princípios, pode-se usá-los como a água que desce nos sistemas de drenagem pela gravidade. Quais os princípios que funcionam para nós? Jim Rohn disse o seguinte: não se contrata ninguém para fazer flexões por você. Adoro essa frase de Jim Rohn. Como você se chama? Certo, eu não posso mandar o Rob malhar para que eu ganhe músculos. Você não pode meditar para que eu ganhe mais consciência. Você não pode planejar o meu dia para que ele seja mais organizado. Esses princípios que eu vou ensinar para vocês são coisas que vocês precisam fazer. Ninguém pode fazer por vocês isso. Você pode delegar certas coisas na sua vida, mas não a sua saúde, sua meditação, seus exercícios, não esses princípios que iremos aprender hoje. O primeiro princípio é: assuma 100% da responsabilidade da sua vida e de seus resultados. Isso quer dizer abandonar qualquer acusação, qualquer reclamação, qualquer desculpa. Todo comentário como esse: se o mundo fosse diferente, eu estaria melhor. Estamos zangados com os chineses e indianos
que estão usando mais petróleo, subindo os preços, e queríamos que não fosse assim. Alguns amam nosso presidente, outros não. Dizemos coisas como, se não fosse isso, se não fosse a guerra, se não fosse por ele, por ela, pela economia, se não fosse por isso, a minha vida estaria perfeita. A fórmula que eu aprendi é muito poderosa. É a base de tudo que eu ensino. E mais R igual a R, no português. São os eventos da sua vida, a resposta a eles e o resultado vindo disso. Toda situação que você passa na vida, gostando ou não, é o resultado da sua resposta a eventos anteriores. Por exemplo, se eu lhe der $200 e você gastar eles na farra, no fim do mês não haverá um aumento na sua renda. Mas, se você pegar os $200 e